Karen vê Segismundo dando em cima de Jerusa na cozinha e em seguida pede que Jerusa avise a Daniela que ela chegou. Sozinha com Segismundo, Karen finge interesse e o beija. Nesse momento, Daniela aparece chocada com a cena. Karen dá um tapa em Segismundo e o acusa de tê-la beijado à força, tentando provocar sua demissão. Daniela expulsa imediatamente o assistente. Karen questiona Daniela como ela pode permitir um homem assim em sua casa. Enquanto isso, Léo e Amparo assistem na TV a prisão do inspetor Salinas, acusado de envolvimento em transações ilegais. Karen ainda finge estar abalada com o ocorrido e Jerusa revela que Segismundo quase fez o mesmo com ela, deixando Daniela impactada. Daniela garante que Fausto assegurou boas referências sobre o assistente, mas Jerusa ressalta que as pessoas nem sempre são o que parecem. Karen comenta que isso jamais teria acontecido com Memo, um verdadeiro cavalheiro, e Jerusa concorda. Fausto procura Memo e diz que não veio brigar, pois não é seu inimigo, mas Memo duvida. Fausto explica que tem todo o direito de se irritar se alguém entra em sua casa sem permissão, especialmente se essa pessoa não trabalha mais para ele. Memo corrige, lembrando que trabalha para sua esposa. Fausto admite que Memo jogou bem, mas que ele está ali para pedir que ele volte a trabalhar com Daniela. Macário pergunta a Lupita o que aconteceu e ela revela que não conseguiu dormir, angustiada pensando que o pai traiu sua mãe e toda a família. Macário tenta negar, mas Lupita grita pedindo que ele confesse a Amparo o que fez. No meio da discussão, Amparo chega e pergunta o que Lupita quis dizer. Amparo revela que o inspetor Salinas foi preso por corrupção, mas prefere saber o que precisa descobrir. Lupita conta que seu pai sabia bem que Salinas estava envolvido em corrupção e que o ajudou a fechar o restaurante. Amparo fica atônita. Memo admite a Fausto que quando Karen disse que ele viria pessoalmente pedir para ele retornar ao trabalho com Daniela, não acreditou. Fausto reconhece que não tem escolha devido às ameaças de Memo revelar seu envolvimento com Karen e pergunta se é verdade que ele tem uma cópia da gravação dos dois juntos. Memo expressa desprezo pelos amantes, dizendo que Daniela não merece um homem como Fausto. Fausto sugere que Memo pare com suas falácias e avisa que, embora o vídeo lhe dê uma vantagem, a batalha ainda não está decidida e diz que Memo deve voltar ao trabalho no dia seguinte. Memo questiona se Daniela concorda com isso, mas Fausto responde que ela nem sabe que ele está ali. Memo então recusa-se a retornar ao trabalho. Amparo expressa sua decepção pelo marido ter sido capaz de colocar aquele parafuso na comida e soltar os ratos na cozinha para fechar o restaurante, dizendo que não quer vê-lo. Fausto garante a Memo que suas decisões sempre contam com o apoio de Daniela, mas Memo se recusa a voltar se Daniela não pedir. Fausto pede que Memo não finja ser digno, mas Memo retruca que são Fausto e Karen quem agem dessa forma, tentando controlar as pessoas de acordo com seus próprios interesses, enquanto ele se comporta de forma transparente. Fausto sorri de maneira irônica e afirma que Memo é um verdadeiro oportunista. Memo reforça sua decisão de só voltar ao trabalho se Daniela pedir pessoalmente. Amparo revela a Lupita que não entende como Macário teve coragem de trair a família dessa maneira. Lupita confessa que também ficou arrasada quando descobriu. Amparo agora compreende porque a filha estava tão fria com o pai, mas diz que ela deveria ter contado o que sabia assim que soubera, para não ter guardado tanto sofrimento sozinha. Lupita explica que não queria ver sua mãe sofrendo, mas também não podia continuar em silêncio. Macário aparece e pede a Lupita que o deixe a sós com Amparo. Contudo, Amparo o encara com determinação e declara que sua filha não irá a lugar algum. Contrariado, Macário levanta a voz e exige que Amparo se cale, afirmando que Lupita é sua filha e deve cumprir suas ordens. Como resposta, Amparo lhe dá um tapa e o desafia, dizendo que um verdadeiro pai jamais agiria como ele, chamando-o de traidor. Leonardo informa a Úrsula e a Memo que o inspetor que havia fechado o restaurante foi detido por corrupção. Os três comemoram a novidade com um brinde. Leonardo observa que Fausto ficará irritado, já que Amparo não venderá o restaurante por nada. Memo então revela que Fausto procurou para sugerir que ele voltasse a trabalhar com sua esposa. Úrsula sorri e comenta que isso permitirá a Memo ver Isabela sempre que quiser, mas Memo ressalta que essa decisão cabe a Daniela. Confusa, Úrsula diz que não entende as razões de Fausto para fazer esse pedido, mas Memo finge não saber o motivo. De repente, Lupe chega ofegante, avisando que seus pais estão discutindo.
Amparo declara que Macário é ainda pior que Judas, mas ele argumenta que tudo o que fez foi pensando no bem da família. Em um gesto dramático, Macário se ajoelha e jura estar dizendo a verdade, mas Amparo o afasta, pedindo que ele não toque nela e afirmando que depois de enganar a todos, ele não conseguirá convencê-la. Macário admite que acreditava que suas ações levariam Amparo a vender o restaurante. Amparo, magoada, questiona onde está o homem que ela amava, aquele que deveria ser seu companheiro em todos os momentos. Macário tenta justificar suas intenções, dizendo que chegou a hora de parar de trabalhar tanto e aproveitar mais a vida sem tantas preocupações. Ele pergunta se é um mau marido por querer passar mais tempo ao lado dela ou um pai ruim por desejar que Lupita realize o sonho de estudar no exterior. Amparo, no entanto, rebate, dizendo que ele não se importou em usar mentiras para alcançar seus objetivos e afirma que jamais o perdoará. Nesse momento, Macário segura Amparo, mas a discussão é interrompida quando Memo, Leonardo, Úrsula e Lupita chegam exigindo que ele a solte. Macário pede que todos se retirem, mas Amparo decide que seus irmãos têm o direito de saber a verdade. Ela revela que Macário estava aliado a Salinas para fechar o restaurante. Indignado, Leonardo avança contra Macário, mas é contido por Memo, que tenta evitar um confronto. Na construtora, Heron ajuda a Gabi a recolher uma pasta caída e se apresenta como assistente pessoal de Fausto. Gabi informa que é a nova secretária e Heron comenta que Fausto sempre contrata as mais bonitas, mas Gabi não aprecia o comentário. Ele tenta amenizar, dizendo que foi apenas um elogio e oferece sua ajuda para o que ela precisar. Logo depois, Sebastian aparece preocupado com Lupita e pergunta a Gabi se ela sabe por que sua irmã está abatida. Gabi responde que Lupe comentou ter reprovado em uma matéria, mas acredita que essa não é a verdadeira razão. Sebastian lamenta não poder ajudá-la e Gabi percebe que ele realmente se importa com Lupita. Sebastian confirma que gosta muito dela. De volta à discussão, Macário insiste que só queria o bem de todos, mas Amparo o acusa de estar interessado apenas no dinheiro da venda do restaurante. Macário nega, afirmando que não teria lucro algum com isso. Leonardo continua tentando partir para a briga, enquanto Memo pede que Úrsula o leve para longe, argumentando que a violência não resolve nada. Em seguida, Memo exige explicações de Macário, que mantém sua defesa de que suas intenções não eram maliciosas. Amparo decide encerrar o assunto e convida Lupita a acompanhá-la até a prefeitura para corrigir a injustiça cometida. Úrsula dissimula diante de Leonardo, fingindo estar profundamente decepcionada com o tio. Leonardo, por sua vez, enfatiza o esforço incansável de sua mãe, que trabalhou até os últimos dias de sua vida para manter o restaurante, e como sua irmã assumiu o sonho com a dedicação de todos para transformar aquele lugar no que é hoje. Humberto admite que foi ele quem cobrou de Macário uma solução, mas optou por manter o silêncio, pois estava tentando resolver tudo sem prejudicar a família. Ele explica que preferiu dar uma chance a Macário, mas Leonardo critica a atitude e decreta que para ele, Macário já não faz parte da família. Macário diz a Memo que precisa de mais espaço para estar com sua família. Memo, contudo, refuta, dizendo que essa é apenas uma desculpa, pois nunca faltou espaço para ninguém ali. Ele ainda destaca que Macário sempre soube como todos viviam e nunca demonstrou preocupação com isso. Macário tenta justificar sua postura, afirmando que quando Memo se casar com Úrsula e tiver filhos, compreenderá que as prioridades mudam. Memo rebate, dizendo que se Macário realmente desejasse o melhor para seus filhos, não teria se envolvido com o inspetor. Desesperado, Macário implora por uma chance de provar seu arrependimento, mas Memo reforça que a decisão final cabe a Amparo. Arrasado, Macário lamenta que ela nunca o perdoará e implora por ajuda, dizendo que não sabe viver sem ela. Enquanto isso, Karen tenta persuadir Daniela a recontratar Memo, mas Daniela recusa, afirmando que buscará alguém de confiança. Karen insiste, argumentando que Daniela já viu os riscos de contratar desconhecidos e que Memo é o assistente ideal. Fausto chega preocupado com o ocorrido e Karen, dissimulada, relembra a tensão que enfrentou. Daniela tenta minimizar o impacto, mas Fausto sugere que Memo seja recontratado, surpreendendo Daniela. Ele revela que conversou com Memo e acredita que ele aceitará voltar se Daniela fizer o convite. Karen sorri, visivelmente satisfeita. Macário murmura consigo mesmo, amaldiçoando os santos e dizendo que todos acabarão na miséria por causa de sua teimosia, inclusive ele.
Leonardo provoca exibindo uma placa com a palavra traidor e ameaçando colocá-la no caminhão de Macário. Enfurecido, Macário tenta pegar a placa, mas Leonardo não cede, afirmando que suas ações são imperdoáveis. Macário responde que sempre viu Léo como o irmão mais novo, porém Leonardo declara que Macário desonrou a memória de sua mãe e que isso ele jamais esquecerá. Macário toma a placa e a destrói, mas Leonardo adverte: os santos podem até perdoá-lo um dia, mas nunca esquecerão o que ele fez. Para eles, Macário é apenas uma ratazana. Daniela questiona por que Fausto decidiu falar com Memo antes de consultá-la. Fausto justifica que queria apenas confirmar se ele aceitaria retornar, mas Daniela insiste que ele agiu pelas suas costas, ignorando a decisão que ela já havia tomado. Fausto então mente, alegando que agiu pensando em Isabela e admite que errou, já que a menina sente falta de Memo. Ele acrescenta que, embora não goste de Guilherme, reconhece que ele sempre foi confiável e prefere não arriscar trazendo outra pessoa desconhecida para casa. Daniela permanece intrigada, pois sabe que Fausto não gosta de Memo. Ele responde que não está interessado em criar laços de amizade, mas que sua preocupação principal é o bem-estar de Daniela e Isabela. Nesse momento, Fausto se afasta para atender uma ligação de Heron, perguntando sobre o andamento dos contratos para aquisição de materiais de construção. Heron assegura que os fornecedores aceitaram faturar para a empresa por valores reduzidos e vender a eles por um preço bem menor. Ele também informa que Salinas foi preso. Enquanto isso, Daniela desabafa com Karen, dizendo que Fausto complicou ainda mais a situação. Ela admite que quando não vê Memo, consegue manter distância emocional, mas Karen a contradiz, afirmando que ela pensa nele o tempo todo. Karen sugere que Daniela considere recontratá-lo, destacando que Memo é extremamente competente. Daniela, relutante, admite que foi o melhor assistente que já teve. Nesse momento, Isabela aparece e pede à mãe que escute Karen e permita que Memo volte. Enquanto isso, Úrsula, de maneira falsa, diz a Memo, Leonardo e Humberto que está mortificada pelo comportamento de Macário, afirmando que sente vergonha por ele ser seu tio. Memo a tranquiliza, dizendo que ela não é responsável pelas ações dele e que felizmente não herdou suas atitudes. Leonardo comenta que Macário teve sorte de Humberto não tê-lo denunciado junto com Salinas. Humberto explica que não podia mandar o pai de seus netos para a prisão e apela por compreensão em nome de Amparo e dos sobrinhos. Contudo, Leonardo afirma categoricamente que não considera mais Macário parte da família. Pouco depois, Amparo chega da prefeitura acompanhada de Lupita e anuncia que descobriu a mentira de Macário sobre ter pago pela renovação da licença do restaurante. Apesar disso, ela conseguiu resolver o problema com os recursos disponíveis e o restaurante será reaberto, pois alguém será enviado para retirar os lacres. A família celebra a notícia, mas Amparo admite que continua profundamente magoada com as atitudes de Macário. Memo então se oferece para buscar Zé Maria na escola. Fausto e Heron visitam Salinas na prisão e Fausto alerta de que ele se meteu em uma grande encrenca. Salinas garante que não mencionará o nome de Fausto, mas Heron o agride e Fausto reforça a ameaça, avisando que caso ele fale algo, pagará com a vida. Salinas comenta que Macário pode ter armado algo contra eles, pois pediu a remoção dos lacres do restaurante, mas ele recusou, o que acabou desencadeando toda a confusão. Enquanto isso, Humberto pergunta a Amparo como ela está. Amparo responde que se sente como se estivesse casada com um estranho. Humberto aconselha não tomar decisões precipitadas, mas Amparo desabafa que o que Macário fez foi grave demais, já que ela sempre seguiu os valores herdados dos pais e agora não sabe como poderá confiar nele novamente. Na construtora, Gabi, Sebastião e outra secretária comemoram a reabertura do restaurante. Fausto aparece e pergunta o motivo da celebração. Sebastião explica que o restaurante da família de Gabi voltará a funcionar. Fausto parabeniza Gabi pela notícia e se retira. Após sua saída, Sebastião percebe o nervosismo de Gabi e pergunta o motivo. Gabi lembra que Fausto tem interesse em comprar o terreno de sua família, o que a deixa preocupada. Sebastião sugere que Fausto encontre outro lugar e deixe de lado sua intenção de dominar o mundo. Ele propõe que convidem João para comemorar no restaurante e façam Lupe sorrir novamente. Humberto afirma a Amparo que Macário precisa provar com atitudes que está disposto a mudar. No entanto, Amparo admite não saber se conseguirá superar essa mágoa.
Humberto encoraja, dizendo que todo casal enfrenta desafios e que sempre haverá dificuldades, mas o amor verdadeiro é capaz de superar as adversidades. Amparo reflete que talvez sua relação com Macário seja mantida por hábito ou pelos filhos, mas Humberto garante que se ela não amasse o marido, já teria se separado há muito tempo. Ele reafirma que estará ao lado dela independentemente da decisão que ela tomar. Em frente ao restaurante, Leonardo está ansioso pela remoção dos lacres, mas Memo lembra que uma equipe será enviada para realizar o procedimento. Úrsula expressa alegria pelo sucesso de Memo e de toda a família. Nesse momento, Daniela chega e flagra Memo e Úrsula se beijando. Daniela decide ir embora, mas Leonardo a chama pelo nome. Memo se aproxima e a cumprimenta, dizendo que é um prazer vê-la. Daniela responde que também está contente em encontrá-lo e explica que foi até ali para falar com ele.